Boa noite, queridos. Que a paz e a graça do nosso Deus possa estar presente a cada instante na nossa vida, no nosso lar, no nosso ministério. Eu quero agradecer a você que tem estado conosco nessa escola bíblica, né? Que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações. Obrigada por nos ajudar em oração, por estar participando, né? E também nos ajudando na divulgação. Continue nos ajudando e que tudo seja para a glória de Deus. Hoje é um dia muito especial, 13 de outubro, né, de 2025, dia em que os reféns foram libertos, o cessar-fogo em Israel, resposta às nossas orações. Vamos continuar orando pela paz no mundo, né? Como é importante a paz e Jesus é o príncipe da paz. Como eu havia anunciado, hoje nós vamos começar a meditar sobre o fruto do Espírito Santo. Lembrando que o fruto do Espírito é o quê? Nós espelharmos na nossa vida o caráter de Jesus. Nós queremos ter o caráter de Jesus. Essa é uma boa oração. Eu quero ter o teu caráter. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero verdadeiramente exalar o bom perfume de Cristo. Então, queridos, vamos orar? Pai Santo, eu te louvo por estar aqui mais uma vez, unida, Senhor, juntamente com meus irmãos, para que teu Espírito ministre a tua palavra, o ensino, a revelação dela ao nosso coração, ao nosso entendimento, e que tudo seja para o louvor da tua glória. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos, queridos, ler lá no Evangelho de João. Eu hoje à tarde, assim, pedindo uma orientação ao Senhor, veio ao meu coração compartilhar aos irmãos essa palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ler dos versículos de 1 a 5, onde Jesus fala, né? Essa passagem se deu no momento em que Jesus estava falando com os seus discípulos na última ceia, antes da sua prisão, antes da sua crucificação. Jesus estava preparando o coração ali, né? Dos discípulos, dos apóstolos, para a sua partida. Ele dá vários aconselhamentos. E ele conta aqui esta parábola, né? Onde nos diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que palavra maravilhosa, né, amados? Jesus deixa bem claro, né, um alerta que se aplica a nós, que sem ele nós não podemos fazer nada. Lembra que quando Jesus perguntou aos apóstolos se eles também o deixariam, muitos estavam se afastando, e que Pedro teve aquela revelação, né, do Espírito, que para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Amados, nós temos que permanecer o Senhor. A Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Buscai o Senhor, buscai-o enquanto está perto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Inclusive, assim, no Evangelho de João, Jesus faz 7 declarações sobre sua divindade. Jesus declara que ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta, o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. E nesse texto que lemos, Jesus se apresenta, né? Ele declara que ele é a videira verdadeira. Amado, Jesus é aquele que deu a vida por nós e é aquele que dá a vida à igreja. Ou seja, é ele quem sustenta a igreja. Ele deu a sua vida, e é através dele que nós recebemos o quê?
os nutrientes. É através dele que nós recebemos o quê? A revelação, o ensino. Jesus é o sustento da igreja, Jesus é a vida da igreja. E ele compara aqui, né, a igreja, né, como sendo ele o quê? A videira. A igreja é o quê? Os ramos que nascem dessa videira, é gerada a partir desta videira. E quem é o agricultor? O agricultor é o próprio Deus. É aquele que cuida da videira. A videira, amados, ela produz, e isso se aplica não só à videira, mas às árvores, do modo geral, né? Ela produz 2 tipos de ramos. Tem ramos que vão frutificar e tem aqueles ramos que não vão frutificar. Aqueles ramos que dão o fruto e aqueles que não dão o fruto. Os ramos que produzem o fruto são os crentes. Fala dos crentes o que? Genuínos. Aqueles que nasceram de novo. Quem nasceu de novo vai dar fruto. Vai ter uma vida frutífera. Os ramos, Jesus fala aqui que os ramos que não produzem fruto, o que acontece? Eles falam o cristão, o crente, que não nasceu de novo. Que às vezes a pessoa se diz ser um cristão, mas ele na verdade não experimentou ainda o novo nascimento. Ele não é ainda uma nova criatura. A vida de Jesus, a vida verdadeira de Jesus, a essência de Jesus ainda não pulsou no seu interior. Ainda não é uma realidade na sua vida. É por isso que a pessoa assim, ela peca sem constrangimento, porque o pecado na vida do cristão, do convertido, é um acidente de percurso, como se fala, né? E outra, quando acontece, ele fica incomodado, aquilo machuca, aquilo dói. Aquilo realmente, ele não tem prazer naquele pecado. Quando a pessoa não tem esse constrangimento, esse arrependimento mediante do pecado, isso sinaliza, e não sou eu quem vai julgar ou vou determinar quem é quem faz isso é o próprio Deus. Ele é o agricultor, tudo ele está vendo, tudo ele sabe. Amados, aquela palavra que eu nunca disse, Deus sabe. O que vai no meu pensamento, na minha mente, Deus sabe. O que eu almejo, o que eu faço no secreto, o que está dentro do meu ser, Deus sabe. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E Jesus está alertando aqui que quando o galho não produz fruto, o que ele faz? O que o agricultor faz? O que o próprio Deus faz? Ele corta as partes infrutíferas. Elas são eliminadas. Na verdade, pessoas que são totalmente infrutíferas, elas não nasceram de novo. Elas precisam nascer de novo. E aquele que dá fruto, o que Jesus fala aqui no versículo 2? Jesus fala que aquele que dá fruto, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Essa é a parte A. Na parte B, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, amados, olha que coisa maravilhosa, Deus nos limpa. Deus vai fazendo a limpeza. Eu me lembro até de uma irmã que ela tinha um pé de acerola, e quando eu fui na casa dela, eu vi, ela trabalhava com essa parte de jardinagem, ela podou o pé de acerola, eu pensei assim, meu Deus, será que ele vai vingar? Porque ela cortou tanto, sabe? Ela cortou tanto, eu falei assim, mas irmã, ela não vai sentir, não, cortou. Não, pastora, a senhora vai ver. Olha, isso aí é necessário. E, queridos, não demorou muito tempo, eu não sei se 6 meses ou mais ou menos isso, deu tanta acerola, ela levava até as garrafas com o suco da acerola para a gente dar na escola dominical para as crianças. Então, aquela árvore frutificou a partir da poda. Então, amado, não tenha medo da poda. Às vezes Deus vai podar alguma coisa na sua vida, na sua caminhada, pode ser relacionamentos. O Senhor nos liberta de paixões, o Senhor nos liberta de vícios, o Senhor nos liberta de medos, o Senhor nos liberta de ansiedades, o Senhor nos liberta de tantas coisas, são podas do Senhor necessárias para que a nossa vida frutifique. Uma coisa é certa, a poda do agricultor celestial que é Deus, nunca vai nos matar. Quando eu vi aquele pé de acerola tão podadinho, até fiquei achando que aquilo poderia comprometer a vida daquele pé. Mas era falta de conhecimento da minha parte.
ela conhecia, ela sabia o que estava fazendo. Então Deus sabe o que está fazendo na minha vida, Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Amados, Deus quer forjar em nós o caráter de Cristo. E Jesus está nos alertando assim, ó, permaneça em mim, permaneça. Não desanime da caminhada. Às vezes a pessoa diz, mas eu estou desanimada, eu estou desapontado com a igreja. Muita gente fala isso, estou desapontado com pastores, eu estou desapontado com pastoras, com missionário. Não ore para o homem. Aliás, ore por ele, ore pelo pastor, pela pastora, pelo missionário, para que ele seja um instrumento de Deus. E quem sabe Deus quer fazer de você também esse instrumento. É o próprio Deus quem distribui, nós vamos falar isso mais adiante, os dons. Os dons ele distribui para cada um de acordo com o beneplácito dele, com a vontade soberana dele, mas o fruto, ele requer que todo cristão gere o fruto do Espírito, porque esse fruto do Espírito vai espelhar o caráter do próprio Deus, o caráter de Cristo em nós. E o Senhor fala assim no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o Senhor está falando assim, olha, a minha palavra é como um sabão, ela limpa, ela é um alvejante. A minha palavra também, ela nutre, ou seja, é um tratamento, é o spa celestial, é o tratamento completo de Deus. Vamos nos submeter ao tratamento completo de Deus. E a pessoa assim, a noiva, quando ela está para casar, muitas vão para um local, né, onde ela vai receber o que? Tratamento no cabelo, na pele, né? Tratamento alimentar, desintoxicação. Amados, nós somos a noiva de Cristo. Cristo quer fazer esse tratamento completo em nós. Vamos nos submeter à palavra. Deixa essa palavra nos lavar, essa palavra nos purificar, nos moldar, nos nutrir. Porque hoje, até com o conhecimento, né, que a ciência vai adquirindo, nós sabemos que tem alimentos que são antioxidantes. Os alimentos antioxidantes vão o quê? Vão limpar o nosso organismo, né? Fortalecer a nossa imunidade, até previne envelhecimento precoce, doenças degenerativas. Assim, a palavra de Deus faz com que nós tenhamos o quê? O renovo, né? O renovo espiritual, o fortalecimento espiritual, fortalece a nossa imunidade espiritual. Porque o pecar não é uma coisa que eu vou me prender para não pecar, mas é algo que eu não quero na minha vida, eu não quero na minha caminhada. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero ser essa carta viva, que muita gente, amado, só vai ver a palavra através da nossa vida. Será que a minha vida está espelhando esta palavra? Será que eu estou irradiando a beleza de Jesus através da minha existência? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. O que eu tenho falado? Ou que ouvidos eu tenho, né? Que tem ouvidos que ela só ouve as coisas para deturpar tudo. Tem gente que tem uma malícia nata. Hoje em dia a gente vê assim, infelizmente, as piadas, né? A gente não vê aquele humor pastelão como Chaves, né? Chapolin, aquilo tudo que tem uma tendência, né? A imoralidade, a promiscuidade, a desvalorização do casamento e por aí vai. Senhor, me ensina, Senhor, a ser segundo o teu coração. Lembra que quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele entendeu que o pecado primeiro é contra o próprio Deus. E ele escreve aquele salmo belíssimo, Salmo 51, onde ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não afaste de mim o teu espírito. Amados, o pecado apaga o Espírito Santo da nossa vida, afasta o Espírito Santo. Que nós possamos, não apenas que sejamos leitores, mas sejamos aqueles que meditam, aqueles que estudam, aqueles que têm amor pela palavra. Que às vezes a pessoa fica tão animada para ver um show, um artista, um filme, uma série que vai ser lançada, mas ela não tem aquela sede de estudar a palavra, de meditar na palavra, de viver a palavra, de ter obediência à palavra, porque, amados, essa palavra não volta vazia. Lembra que Jesus fala daquela parábola das sementes, né? Que o nosso coração seja uma boa terra para receber a palavra. Olha que oração maravilhosa. Senhor, faz do meu coração uma boa terra, faz do meu coração um bom solo, que eu possa valorizar a tua palavra. Eu me lembro, há muitos anos,
Eu vi, aliás, eu nem vi, eu li numa revista missionária de países onde a Bíblia é proibida, e quando a Bíblia chega lá, amados, eles repartem a Bíblia. Um fica com o Evangelho de João, outro de Marcos, outro fica com Gênesis, outro fica ali com Salmos, e depois eles revezavam entre eles para ter a oportunidade de ler a palavra. E às vezes a pessoa tem tantas Bíblias, tantas versões, e não faz a leitura. E ao fazer a leitura, que nós possamos reter a palavra de Deus em nossos corações. Eu me lembro que uma vez eu era pastora num lugar bem carente, tinham muitos lugares carentes, muitos jovens, muitas crianças, e apareceu um jovem lá, e ele foi a uns 3 cultos, né? Nós estávamos acolhendo ele estava fazendo amizade entre os jovens, e um dia, das 3 vezes que ele foi, num domingo à noite, né? Ele me chamou e falou: pastora, eu estou me despedindo. Eu falei: mas o que aconteceu? O que aconteceu com você que você está se despedindo? Não, é porque eu moro muito longe daqui. Eu falei: mas você disse que morava perto? Não, mas foi mentira, eu não sou daqui, eu vim aqui para uma missão. A missão foi fazer amizade com jovens para abrir um ponto de droga aqui. Mas olha, eu fui tocado pela palavra. Olha, pastor, eu estou me despedindo. Eu falei: meu filho, saia dessa vida, não fique nessa. Não, eu vou me afastar dessa vida assim, pastora. Onde eu estiver, eu vou buscar a Deus. É porque eu moro bem longe, eu vim com essa missão. Mas olha, eu vou dizer, eu não vou fazer isso. Olha o poder que a palavra tem, amados. O poder que o Espírito Santo aplica a palavra lá no coração, lá no entendimento, e muda a rota, muda o rumo, muda os valores, muda o desejo, muda a vontade, ele muda tudo. Eis que tudo novo se faz através da palavra. Amado, eu não sei como é que está a sua vida, mas receba o renovo de Deus para a sua vida. Receba o consolo de Deus. Receba, você que está ansioso, você que está assim, sabe, desmotivado, angustiado, desestimulado. Receba o renovo da palavra. Permaneça na videira e receba todos os nutrientes da videira. Receba toda a seiva, toda a essência de Deus, todo o poder de Deus para a sua vida, na sua casa, te dando um ânimo novo, um vigor novo, dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser frutífero, eu não quero viver. Lembra que o povo, né? Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. O povo poderia ter entrado na terra prometida, mas ele ficou andando em círculo no deserto, amados. Por quê? Porque não estava preparado para entrar na Canaã, porque murmuravam, porque não levavam a sério tudo aquilo que Deus falava, porque não valorizaram a bênção que era sair do Egito. O Egito simbolizando o que? É símbolo de quê? A gente pensa no Egito, nas pirâmides, que falam o quê? De sepultura, de morte. O Egito simboliza o mundo, Faraó simboliza Satanás. Então, amados, o Senhor nos tira das garras de Satanás, para que nós possamos entrar na Canaã celestial. Queira viver o novo que Deus tem para você. Tem pessoas que já poderiam estar em outro patamar de experiências com Deus, das maravilhas de Deus, mas está ali andando em círculo, sabe? Não, dê um basta nisso hoje. Espírito Santo, me socorre. Espírito Santo, segura na minha mão. Eu quero ter a alegria de viver, a alegria do teu plano, do teu propósito para comigo. Essa palavra, queridos, tem poder de nos moldar, de nos transformar. Ela cura. Receba a palavra de cura. Quer seja uma enfermidade física, quer seja uma enfermidade espiritual, quer seja um desvio de conduta, de caráter, que o Senhor venha curar nessa noite, que o Senhor venha trazer um conhecimento novo. Se você está bem, que você fique melhor. Mas se por algum motivo você não está bem, que você receba esse renovo de Deus da sua vida. Louvado seja Deus. Receba esse encorajamento de Deus. Queira viver tudo aquilo que Deus tem para você. E queira ser um instrumento de Deus para verdadeiramente exalar o bom perfume de Cristo. Porque, queridos, o Senhor espera de nós, sabe o quê? Que nós tenhamos uma vida frutífera. Que nós possamos frutificar para a glória do Senhor. E quando eu falo, eu me lembro até que uma vez falando do fruto, uma pessoa perguntou: mas que fruto é esse? É o fruto, estamos falando, que às vezes a pessoa está ouvindo,
mas ela não conhece ainda a Bíblia. Nós estamos falando e vamos falar mais adiante com detalhes sobre cada um dos gomos deste fruto. São 9 virtudes ou características do caráter de Cristo. Então, esse é o fruto do Espírito Santo, que fala o que? Do amor, da mansidão, da bondade, da fidelidade, por aí vai. Porque lá no Salmo de número 1, que é um salmo belíssimo também, o que aqui esse salmo fala? Fala, bem-aventurado, quer dizer, é feliz, né? Glórias ao nome do nosso Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. É uma reflexão para nós. O seu prazer está na lei do Senhor, meu irmão. E na sua lei você medita de dia e de noite. É que eu vou ficar dia e noite com a Bíblia? Não, a palavra está no meu coração. E eu vou ter uma conduta alinhada com a palavra. O temor de Deus é uma realidade. O temor no sentido não de ter medo, mas respeito, desejo de obedecer, desejo de viver para Deus. Então ele tem antes o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, a palavra está sempre no coração. E diz que ele é como árvore plantada junto a correntes ou ribeiros, em outras versões, né? Que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Então veja bem, a árvore, quando ela está bem nutrida, quando ela está com as raízes ali mergulhadas na água, na fonte, ela é uma árvore o quê? Ela é uma árvore sadia. E para a árvore frutificar, ela tem que chegar o quê? Na maturidade. É na maturidade que nós frutificamos. A árvore passa por todas aquelas etapas, né, de crescimento, de desenvolvimento, aí chega o momento que ela vai frutificar. Amados, o Senhor, o agricultor celestial, o nosso Deus, ele quer ver o fruto. Lembra que o único milagre de destruição que Jesus fez foi quando ele amaldiçoou aquela figueira, porque aquela figueira não tinha fruto. E não era a estação de fruto, amados. Olha só, que palavra tremenda, né? Então o Senhor espera o fruto do Espírito em nós, não é na estação, é justamente em tempos contrários. Porque amar quem me ama é fácil, mas amar quem não me ama e me persegue, aí é realmente o que o Senhor espera de cada um de nós. E nós vamos aprendendo tudo isso com Jesus. E nós vamos sendo capacitados pelo Espírito Santo, porque, amados, nós não alcançamos santidade sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso que Jesus retornou e está à destra do Pai intercedendo por nós. Olha que maravilha saber que o próprio Cristo intercede por nós, e Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o capacitador, que é o professor, que é o instrutor, que é o habilitador de todos nós. Nós não estamos sozinhos. E muitas vezes a pessoa vive como se o Espírito Santo não estivesse nele. Amado, se você se arrependeu dos seus pecados, se você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em nós. Dê lugar ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo, para que você tenha uma vida frutífera, para que o fruto do Espírito seja uma realidade na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa maturidade cristã. E, então, amados, Jesus fala assim, que é necessário que permanecer. Não desanime, permaneça. Busque o Senhor. Olha, não pergunta à sua carne o que ela quer. A carne nunca vai querer as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a carne milita contra as coisas do Espírito. A carne quer ficar parada, a carne quer dormir, a carne fica angustiada, fica ansiosa, fica inquieta. Aí a gente vai aprendendo a viver não pela concupiscência ou paixões da carne, aquilo vai sendo mortificado, e nós todos estamos no processo, é uma luta, é uma batalha, mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco para que a gente não viva mais pela carne, mas viva pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Dirigido, isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Pecado não, porque eu não vou pecar, não quero, não é assim, não, eu já não quero essas coisas.
já não fazem parte da minha vida. Já não vivo eu, não foi o que Paulo fala, né? Mas Cristo vive em mim. O que antes eu considerava lucro, passei a considerar perda por amor a Cristo. E isso, queridos, é maravilhoso. E Jesus enfatiza lá no Evangelho de Mateus, nós vemos mais uma vez Jesus enfatizando a importância de permanecer nele. Vamos permanecer nele e viver para ele. E vamos exalar o bom perfume dele. Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é o tempo que eu tenho de cristão que vai me habilitar para a salvação. É se eu permaneço até o fim. Lembra que aquele ladrão da cruz conheceu Jesus ali no finalzinho, se rendeu e ficou. Então, às vezes a pessoa serve ao Senhor 20 anos, depois se desvia. Na verdade, o meu entendimento é que essa pessoa nunca se converteu. Porque se ele se converteu, ainda que ele tenha um deslize, um afastamento, ele vai voltar. Porque ele sabe que não terá vida verdadeira fora da presença de Jesus e que Deus nos criou para o louvor da glória da sua graça. Nós somos a noiva de Cristo, queridos. E isso é uma coisa muito bela na nossa vida. Saber que Jesus voltará com poder e grande glória para buscar a noiva. Que dia maravilhoso será esse. Aqui, queridos, no versículo 5 nós vemos, né? Jesus falando assim, ó, eu sou a videira. Mais uma vez, né? Como ele começou lá no versículo 1, Jesus sempre enfatiza mais de uma vez. Sabe o que é isso? É a misericórdia dele. Jesus fala assim, lembra que eu sou a videira? Lembra que eu sou a fonte da vida? Que eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te nutre, eu sou a vida da igreja. Não existe igreja sem Cristo, a igreja verdadeira. Não existe igreja, é Jesus que dá a vida, que é o mantenedor da vida. Por exemplo, se meu coração parar, esse corpo morre. Meu coração funcionando, eu estou vivo. Então, se Cristo se ausentar do corpo, esse corpo já não existe mais, ele está morto, ele perde a vida. É ele quem dá a vida, ele é a vida da igreja. Ele morreu por ela e ele a sustenta. É ele o sustentador, aleluia, da igreja, da noiva dele, né? Que ele voltará com poder e grande glória para nos buscar. Para ter uma vida frutífera, é fundamental, amados, permanecermos em Cristo. Meu querido, não desanime. Você que está animado, permaneça. E diga para o Senhor, Senhor, eu quero ser um instrumento teu para o louvor da tua glória. Eu quero frutificar, Pai. Eu quero ser um instrumento teu que as pessoas possam ver em mim uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, um sorriso, né, que demonstre a tua beleza. Eu quero a tua doçura, eu quero, Senhor, a tua santidade. Claro que nós nunca vamos atingir a perfeição, mas o processo de crescer, o processo de renovação, o processo de transformação, o processo de mudança. Eu quero ser, Pai, como um vaso, né, na mão do oleiro. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Essa é uma oração maravilhosa. Eu me rendo a Ti, Senhor. Me dá esse desejo de Te conhecer mais. Porque a gente vive dias também, amado, de muita apatia, né? Muita apatia. Tem pessoa assim que, sabe, está apático, não tem apetite espiritual, não tem fome das coisas celestiais, não tem desejo de conhecer o Senhor. Às vezes a pessoa fica lá horas e horas olhando a vida dos outros, Facebook, TikTok, Instagram, rede social, e o tempo vai sendo minado. São as distrações para nos tirar do foco, né? Do propósito existencial que nós só temos em Deus. Nós vivemos para Ele, amados. E é maravilhoso isso. Realmente é uma verdadeira história de amor. A Bíblia é uma história do amor de Deus para com a humanidade, do plano eterno de Deus para com a humanidade. Deus decidiu fazer de nós o quê? Família com Ele. Glórias ao Senhor. O verdadeiro crescimento espiritual, amadurecimento espiritual vem com a obediência à palavra de Deus e a nossa confiança e entrega ao Espírito Santo.
Tudo isso graças ao quê? Aquele que nos deu vida, aquele que nos dá a vida e aquele que deu a vida por nós. Porque, queridos, que grande perigo, né? É vida sem Deus, é religião sem Jesus e igreja sem o Espírito Santo. Ó, esse tripé é uma coisa fundamental na nossa vida. Uma religião que não tem Cristo, porque muitas pessoas falam assim, mas é importante acreditar em Deus, não importa a religião. Nós não estamos falando de religião, só existe salvação em Jesus. E se tivesse outro meio de salvação que não fosse Jesus, Jesus não teria morrido. Então, religião sem Jesus não é, amados, uma fonte de salvação. É muito perigoso até. As pessoas estão buscando tantos caminhos e às vezes o caminho mais simples, onde ele já pagou todo o preço, onde ele já fez toda a obra, a pessoa não entendeu isso ainda. Então, religião sem Jesus é um perigo, leva à morte. Vida sem Deus, amados, realmente, é um abismo chamando o outro. E igreja sem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, queridos, que vai gerar em nós, através do sustento que Jesus nos dá, através da vida de Cristo em nós, o fruto. Quando estamos falando do fruto, o fruto do Espírito Santo é como uma laranja ou uma tangerina com aqueles 9 gomos. O fruto do Espírito Santo. E é o Espírito Santo também, é Deus através do seu Espírito Santo que vai dar os dons, né? Chamam uns para mestres, outros para pastores e por aí vai. Ele que vai, nós vamos falar mais adiante sobre isso também, sobre os dons do Espírito Santo. Então, os dons ele vai distribuir conforme o beneplácito dele, conforme o querer dele. Mas o fruto do Espírito, Deus requer de toda a igreja. Inclusive, queridos, quando Paulo escreveu aos Gálatas, porque nós vamos, a partir da semana que vem, falar com mais detalhes sobre, estamos fazendo hoje uma introdução para ver a importância de permanecer em Cristo, para termos uma vida madura ao ponto de gerar o fruto do Espírito Santo, que o próprio Deus é agricultor, Deus está tomando conta de tudo, Deus está vendo tudo, e nós não estamos sozinhos, porque Ele sabe que sozinhos nós não conseguiríamos, mas Ele enviou o Espírito Santo, que é o quê? O capacitador, o orientador, é aquele que vai forjar em nós, aquele que vai nos consolar, aquele que vai nos revigorar, aquele que vai nos fortalecer, para nós alcançarmos a maturidade, e através dessa, porque a árvore, quando ela alcança a sua maturidade, é que ela começa a gerar o fruto. E não é um fruto, né? A gente sabe que tem árvores que dão frutos que são totalmente inadequados ao consumo, né? Eu me lembro, tinha uma jaqueira em frente aqui ao meu prédio, é até raro ver jaqueira aqui, né? Em Copacabana é muito raro, mas a gente ficou assim animado, ela é tão pequenininha, tá dando fruto, aí o porteiro quando abriu, um fruto doente, um fruto gerado, é tipo assim, é uma árvore brava, né? Não era o momento dela gerar, ela gerou o fruto. Só que é aquela pessoa que quer ter um fruto de aparência, quer aparentar ser muito santo, quer aparentar ser muito consagrado, quer aparentar ser muito espiritual, ser muito especial para Deus. Parece que ela com Deus é quase o assistente de Deus. Amados, esse é o fruto falso. Porque é no convívio, e Deus conhece lá o nosso interior, que a gente vai ver realmente se aquele fruto, né? Às vezes a pessoa fala com aquela eloquência, a pessoa pensa que está cheio do Espírito Santo. Tem casos que está mesmo, tá, irmãos? Estou falando não só contra eloquência, não. Cada um tem seu jeito. Mas é no convívio. O que vai validar realmente se a pessoa é do Senhor é o fruto, viu, irmãos? É o fruto. Até vai validar o quê? Os dons, vai sustentar os dons, o ministério, uma vida transformada, uma vida interessada em fazer a vontade de Deus. E quando Paulo escreveu às igrejas, né, aos Gálatas, ele estava muito preocupado porque heresias estavam entrando na igreja. E a gente vê isso, amados, não é muito diferente dos dias atuais, né? É claro que tem a igreja verdadeira, é claro que quem vai fazer a separação do joio e do trigo é o Senhor, é Ele que sabe de tudo. Então eu não tenho capacidade nenhuma e nem ninguém para julgar ninguém, mas Deus sabe. E Deus julga, e Deus vai fazer a separação, e Deus vai podar o galho que é infrutífero. E às vezes a pessoa não tem esse temor de Deus, esse cuidado com Deus,
Puxa, mas eu tenho que ter medo de Deus, Ele vai podar. Amados, Ele já nos deu tudo para a gente ter uma vida frutífera. Jesus já pagou o preço na cruz. Ele retornou ao céu e enviou o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, peça a Ele, cultive o Espírito Santo, que às vezes o Espírito Santo, ele está ali esquecido, né? A pessoa não cultiva, não dá lugar, não busca comunhão, não busca a presença, busca essa alegria. Tem muita gente que está na igreja e não tem alegria. Tem gente que está na igreja, mas ela não tem amor. Às vezes ela nem é assim mesmo, já nem amor próprio tem. Nós vamos falar sobre isso com mais detalhe mais adiante. Mas voltando aqui para a gente finalizar, quando Paulo escreveu aos Gálatas, né? Ele estava assim muito preocupado com as heresias que estavam infiltrando na igreja, nas igrejas do local, né? Porque o que acontecia, eles achavam que antes de se converter, a pessoa tinha que se tornar um judeu prosélito, ele tinha que se converter ao judaísmo, abraçar os costumes, né, dos judeus. E muita gente hoje pensa assim também, não, eu sou cristão, mas eu tenho que ser um pouco judeu. Não, amado. Jesus, aleluia, é suficiente para tudo em nossa vida. E Jesus veio não para abolir a lei, mas em Cristo a lei é cumprida. E é Jesus que nos habilita e capacita a ter uma vida de santidade. Porque quando eu falo do fruto do Espírito, eu estou falando de uma vida que espelha o caráter de Jesus, de uma vida de santidade. E Paulo é enfático, né, em pregar que a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé, que a justificação é pela fé. E, querido, ele adverte aquelas igrejas daquela região, né, a não abandonarem a doutrina essencial, a olharem para Jesus e valorizarem o alto preço que Jesus pagou na cruz. Inclusive, a carta aos Gálatas foi a única carta que Paulo escreveu que não contém um elogio sequer aos leitores. A gente fica imaginando assim, como é que estava o coração do apóstolo apertado com o que vinha acontecendo, com o desvio de conduta que estava acontecendo ali naquelas igrejas. E Paulo fala da radicalidade do evangelho, amados. Olha, o evangelho não vai se adaptar a nós é que temos que nos aprender e nos adaptarmos ao evangelho. Tem gente querendo, sabe, não, mas Deus entende daquele jeito, vamos atualizar a Bíblia, vamos esconder esse texto, aliás, a Bíblia tem que ser analisada o quê? O texto e o contexto. É aquela frase, né? Aquele pensamento que diz assim, texto sem contexto é pretexto para heresia. Nós temos que pegar todo o contexto. E só o Espírito Santo abre o nosso entendimento para entender a grandeza, a profundidade e a maravilha do amor de Deus. Aliás, quando eu falo em Paulo, eu fico assim maravilhada, porque ele foi uma pessoa que ele tinha tanta convicção do amor de Deus. Amado, você tem convicção que você é muito amado por Deus? Que você é muito precioso para Deus? Porque às vezes, porque as coisas não estão acontecendo da forma que a pessoa gostaria, ela pensa que Deus não a ama, que Deus não se importa, que Deus se esqueceu. Olha, lá na minha adolescência, antes de me converter, eu pensava assim, mas Deus tem tanta coisa mais importante para fazer do que se preocupar comigo. Amados, que grande equívoco da minha parte. Como Deus se importa. Deus se importa com você, Deus se importa comigo, Deus se importa com toda a humanidade, porque Ele deu Jesus na cruz para derramar o seu sangue, para dar a sua vida por amor a todos nós. Então, veja bem, não é o evangelho que tem que se adaptar a mim, eu que tenho que aprender e me adaptar àquilo que Deus quer, aquilo que é a vontade de Deus. E nós temos a ajuda do Espírito Santo. Muitas pessoas querem deturpar a palavra de Deus, e Paulo tinha uma grande preocupação com isso. Ele começa falando da graça de Deus nessa carta, depois ele fala da liberdade que o Senhor nos dá e finaliza falando sobre a importância de ter uma vida santificada. E quando ele entra nesse quesito de ter uma vida santificada, ele faz um paralelo entre o que são as obras da carne e o que é o fruto do Espírito Santo. E é justamente esse paralelo, queridos, nós estamos fazendo essa introdução hoje, que nós falaremos a partir da próxima semana. Muito obrigada por assistir, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada,
Pode dar o seu like aí no vídeo, nos ajude em oração, nos ajude a compartilhar essa mensagem. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa fluir em nossa vida e que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo para a glória de Deus. Fique na paz e até a próxima semana em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.